Olá, meninas. Eu sou a Claudinha, do Curadas para Curar, do Ministério Plenas. E estamos aqui para dar continuidade a esse projeto. E hoje nós vamos começar a falar sobre relacionamentos. Isso mesmo, nossas relações interpessoais. E vamos dar início falando sobre amizade. Como é você em relação aos seus amigos? Assista este vídeo, dê um like e comente como é você como amigo, que tipo de amizade você tem. Vamos lá? Olá, meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro e hoje eu tenho uma participação muito especial. Eu trouxe aqui a nossa amiga, a nossa irmã, Ana Cláudia. Vocês conhecem Ana Cláudia? Talvez se eu falar Ana Cláudia Baeta você não conheça, mas se eu falar Claudinha, dá um oi. Olá, pessoal. Claudinha, ou Personal Collator da IPR, porque ela mesma se auto-identifica assim. Isso, se identifica assim, ou seja, aquela que todos os bebês amam o colo. É porque eu colo pequeno. Certamente. A convidei para falarmos um pouco sobre esse tema que nós vamos começar hoje, sobre as nossas relações interpessoais. E nós vamos falar hoje de amizade, pois precisamos trabalhar esses nossos relacionamentos, porque eles possuem, não é verdade, Claudinha? Uma importância muito grande nesse nosso processo de cura. Amigos são essenciais à nossa vida e essa afirmação é baseada nos males que a solidão gera à vida humana. Uma pessoa, quando ela vive só, ela tem uma vida difícil. E foi feito, Claudinha, eu gostaria de compartilhar com você e com quem está nos assistindo em casa, uma pesquisa na Universidade de Bryan, nos Estados Unidos, e essa pesquisa descobriu, olha que dado interessante, que pessoas que vivem rodeadas de amigos e de vizinhos, elas vivem 50% mais do que as pessoas que vivem sozinhas. Ou seja, a solidão, ela é danosa, a solidão, ela é pior para as nossas vidas do que a obesidade é a nossa saúde. Olha que interessante. E olha que a obesidade ela também causa muito estrago na nossa vida. Só que a falta de amigos também. Ou seja, ter amigos é ter cura. O efeito da amizade na nossa vida é curador, é terapêutico. Olha o que a Bíblia diz para nós, Claudinha. A Bíblia diz que o olhar de um amigo, ele alegra o coração e que a amizade sincera, ela dá ânimo, ela dá força para a gente viver. E isso é uma verdade. E quando falamos de amizade, nós mulheres, não é verdade, Claudinha? Somos expertas. Exatamente. Profissionais em fazer amizade, não é verdade? E eu gostaria, Claudinha, de ouvir um pouquinho você falar. O que a amizade é para você? O que a amizade tem de benefício na sua vida? A amizade é muito importante, né? A amizade nos faz crescer. A amizade, ela faz a gente saber sorrir. Quando a gente está triste, ter aquele amigo que faz a gente gargalhar é muito bom. É assim mesmo. Fala para mim também, Claudinha, se amizade dá trabalho. Se a amizade requer investimento ou ela simplesmente acontece? Como que é isso? A amizade requer muito tempo da gente. Tempo de qualidade, não é mesmo? Requer também que você tenha, sim, um dinheirinho, porque se você tem um amigo, você quer dar um presente, você quer pagar um lanche pro seu amigo. Lógico que amigo pode pagar pra gente também, tá? Sim, a gente verdade. não se importa. Então, sim, requer, sim, tempo de qualidade, principalmente. E investimento também. Sim, com certeza. Né? Olha como que ter amigos é algo importante e a gente precisa saber disso, que muitas vezes você vai ter que
vamos dizer assim, fazer até um investimento financeiro, né, Claudinha, Com na certeza. vida. Comprar ali um brinquinho que você sabe que a sua amiga gosta, fazer aquele bolinho que você sabe que a sua amiga gosta, né, Claudinha? Aquele bolo com muita cobertura de chocolate. E assim, são coisas que fazem bem para a nossa vida. Que é algo que eu venho falando, a gente vem sempre falando aqui nos nossos estudos, que nós seres humanos, e principalmente nós mulheres, meninas, a gente foi feita para ser cuidada, para ser amada. E o amor de um amigo, de uma amiga também é muito bom para a nossa vida. Então, Claudinha, eu posso dizer, com base não só no que nós estamos conversando, mas até no que a ciência traz para nós, que ter um tempo, passar um tempo com as amigas é importante, e ele produz aqui em nosso cérebro neurotransmissores que ajudam, sabe? Nessa sensação de bem-estar, nos ajuda a combater o estresse, nos ajuda a combater a depressão, a tristeza. São os neurotransmissores serotonina e dopamina. Eles são hormônios do bem-estar. Por isso que quando a gente tira um tempo, né, Claudinha, para ficar com as amigas, a gente vai para casa, a gente chega toda alegrinha, a gente produz isso em nós. Então, isso é muito importante para as nossas vidas. Muito mesmo. E se tem uma das coisas que eu tenho sentido muita falta, Thalita, nesse tempo de distanciamento, é aquele cafezinho da tarde com a amiga. Ai, nem fala, também tenho Muito sentido bom. falta. Sentindo Dos muita nossos falta. espaços mulher, não é Muito. verdade? Isso. Mas, Claudinha, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui hoje falando de amizade. A amizade, ter amigos no universo feminino é tão importante quanto fazer exercício. Você sabia disso? Tem essa importância na nossa saúde mental e física. Mas você sabe, Claudinha, que existe diversos tipos de amigo, Sim. né? Existem muitos amigos, uma grande diversidade. Você pode falar um pouquinho pra gente? Assim, existe aquele amigo que é o amigo protetor. É o amigo, parece pai e mãe, sabe? Que tá sempre ali te protegendo, te livrando de algumas ciladas. Existe aquele amigo que é o comilão. Existe os fitness. Duvido que vocês adivinhem que tipo de amiga eu sou neste rol. Duvido. Existe também, Tatá, aquele amigo que está sempre junto. É verdade. Né? Aquele de todas as horas. De todas as horas. Existe aquele amigo que te tira, sabe, da bolha. Quando você tá ali, entrando naquela bolha, naquela depressão, ele chega e te tira de lá. Tem aquele amigo que é engraçado, que te faz rir. Você está falando aí, está me passando diversos amigos e amigas aqui na minha cabeça. Verdade. Tem também aqueles amigos que você passa muito tempo sem ver. Mas quando você vê, parece que você se viu há horas atrás. É verdade. Eu, por exemplo, eu reencontrei recentemente uma amiga de adolescência. Olha, que bacana. Ela é lá do Rio, estudou comigo na minha adolescência. Aí nos encontramos e temos nos falado muito pelo WhatsApp. E eu tô louca, e ela também, que isso tudo passe, que a gente quer se reencontrar. Todo mundo tá assim, né? Tomar verdade. um café, abraçar, relembrar as nossas histórias de antigamente. E eu Isso tenho é bom certeza demais. que vai ser exatamente assim. Quando eu reencontrá-la, vai ser como se a gente nunca tivesse se distanciado. Isso é assim mesmo. Sabe, Claudinha, que eu também tenho várias amigas, graças a Deus por isso. E você falando isso, eu lembrei de uma amiga que eu tenho, que eu e ela, nós nos conhecemos aos 6 anos de idade e fizemos toda a vida escolar juntas. A gente só se separou quando a gente se formou em contabilidade. Depois eu casei, ela se casou, a vida foi acontecendo, mas até hoje nós somos amigas. Isso é muito bom, né? E quando a gente se vê, a gente passa anos sem se ver. A gente se fala pelo Zap com frequência, mas a gente passa anos sem se ver. E quando a gente vê, é exatamente isso que você falou. Parece que a gente se viu ontem. E a gente pega o gancho da última conversa e toca o barco. Engata de novo. E como que isso faz bem. É muito interessante, muito bom mesmo. E meninas, é assim mesmo. Então podemos dizer que existe uma diversidade de amigos. E nós
principalmente mulheres, nós mulheres, a gente precisa aprender isso para nós aproveitarmos o melhor de cada amigo. Aquele que te faz rir, a Claudinha nem entende disso. Nem sei. Nem um pouco, Nunca nem ouvi. Aquele que chora junto com você, aquele que sonha com você, que você pode contar os seus sonhos, que ele não vai te jogar um balde de água fria. Aquele amigo que te socorre para tudo que ele estiver fazendo, coloca o problema dele no bolso e vai te ajudar. Enfim, é o que nós já falamos aqui. Existe uma diversidade muito grande de amigos e isso é muito bom. Aí, Thalita, falando disso, é o que você falou. Nós precisamos aprender a lidar com diferentes tipos de amigo. Isso. Eu e você, por exemplo. Vamos falar de nós duas um pouquinho. Vamos um pouco. Eu sou como? A ligada no, sei lá, 660. Exatamente. E eu sou como? Mais lentinha um pouquinho. Não lenta de ser lenta, mas que gosta das coisas tudo organizada, planejada. Ai, meu Deus. Antes, escrito antes. Entendeu? Aí se pede alguma coisa para ela em cima da hora, ela demora para processar. É verdade, amiga. Né? Em algumas situações, meninas, a gente falando da gente, eu me acho até lerda perto da Claudinha. Eu me acho lerda. E não é, gente. Eu acho que eu não sou, não sei. Mas em algumas situações, exatamente por quê? Porque eu sou metódica e a Claudinha é sanguínea, completamente sanguínea. Mas Deus tem esse poder de fazer com que duas pessoas tão diferentes, mas que têm os mesmos objetivos. Sim, com certeza. Principalmente os mesmos objetivos em amizade, de crescer, de construir, faz com que o nosso relacionamento dê certo e a gente se respeite. Então, meninas, a chave para uma boa amizade é isso. É nós nos respeitarmos e não exigir, porque quer ver? Tem coisas que eu não posso exigir da amizade com a Claudinha por conta do jeito dela. E tem coisas que ela não pode exigir de mim, porque ela sabe que não vai funcionar. Por quê? Porque o meu jeito é diferente do dela. E que bom. Exatamente. Por isso. Não é assim? Que bom. Mas a gente precisa, porque assim eu aproveito o melhor dela e ela aproveita o meu melhor. Não é verdade? Então, meninas, ainda falando de amizade, eu quero dar aqui algumas dicas, algumas características de uma boa amizade. Porque nós estamos até agora falando de bons amigos, sim, mas existe péssimos amigos. Existem amigos que te levam para o buraco. Existem amizades que, em vez de ser um processo de cura na sua vida, vai te destruir. Então, eu quero dar algumas características aqui de uma boa amizade. Um bom amigo ou uma boa amiga, ela enxerga o que a gente não enxerga, não é assim, Claudinha? Verdade. Ela enxerga e na hora certa, do jeito certo, ela tem esse poder de chegar com todo jeitinho e te dar aquele puxãozinho de orelha que você não está enxergando que está saindo dos trilhos. Isso é ter uma boa amizade. Nós temos também, dentro da amizade, que respeitar o relacionamento, a individualidade. Uma boa amizade, não é assim, Claudinha, como a gente deu o exemplo da nossa? Eu preciso respeitar a individualidade da Claudinha e ela precisa respeitar a minha. Uma amizade saudável, ela precisa ser assim. Não pode ser, só o que eu falo vale. Se o que a Claudinha falou, eu não gostei, aí eu fico com raiva e não sou amiga mais. Não é assim. A gente precisa entender isso para que a gente tenha bons relacionamentos. E principalmente, Tatá, o bom amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça, não é mesmo? Se você está errado, como você falou, com amor, com jeitinho, com carinho, mas é aquele amigo que vai te chamar no canto e vai te mostrar o caminho certo, a direção correta. Exatamente. A amizade saudável, nós podemos dizer, é aquele amigo que acolhe. Sim. É aquele amigo que acolhe, que ele, mesmo que você em público tenha feito algo que não foi legal, ele te acolhe, ele te socorre,
deixa para puxar a orelha na hora certa e no lugar certo. Então a gente precisa entender essas características de uma boa amizade. Uma boa amizade é feita também, irmãs, de múltiplos amigos, porque não tem como eu ser só amiga da Claudinha ou só ser amiga da fulana, da Beltrana, não existe. A gente tem que deixar as pessoas serem livres para ter vários amigos, não é assim? Porque tem amizades que muitas vezes não dá certo. Talvez eu falando, Claudinha, você lembra de algum fato que não dão certo por isso, porque a pessoa quer que aquela pessoa seja somente dela. Aí vem aquele ciúminho, né? Exatamente, só que dentro de uma boa amizade não tem lugar para os ciúmes, não tem espaço para os ciúmes. Então, meninas, diante de tudo isso que nós conversamos aqui hoje, que é uma coisa muito bacana, que é ter amigos, pega essas informações, reveja como estão as suas amizades e cultive boas amizades. Cultive boas amizades para que você tenha ajuda nesse processo de cura, para que você tenha, como eu falei no início, esse olhar que lá em Provérbios fala, que um olhar de um amigo, ele alegra o coração. Então, quando você estiver triste, você tendo um amigo, ele vai te ajudar. Então, cultive boas amizades, cultive bons amigos, porque eles vão te ajudar nesse processo de cura que nós estamos passando. E hoje, meninas, nós vamos ficar por aqui e até o próximo encontro. Deus abençoe vocês. Olá, mulheres, tudo bem? Meu nome é Giovana Barcelos, sou cristã, psicanalista, trabalho na área da saúde mental e estou aqui nesse dia para trazer algumas reflexões para você sobre a inteligência emocional e como ela pode ajudar você a passar por esse momento da pandemia e pós-pandemia. Você sabe o que é inteligência emocional? Você já ouviu falar a respeito? Inteligência emocional, de acordo com o cientista, psicólogo, pesquisador Daniel Goleman, é a arte que nós temos de nos adaptar, de nos identificar os nossos próprios sentimentos e do outro. É a arte de motivar-se, gerir bem os nossos relacionamentos, as nossas emoções internas. Esse estudo foi desenvolvido por ele e todos hoje sabem a respeito por causa de suas pesquisas. Desde 1960 que nós ouvimos falar sobre isso e a cada ano mais nós temos pesquisas novas, assuntos novos a respeito da inteligência emocional. Que é o que? A capacidade de ter a emoção certa, na hora certa e na dosagem certa. Como a gente faz isso? A gente precisa equilibrar o lado esquerdo do nosso cérebro e o lado direito. O lado esquerdo, ele é responsável pela lógica, ou seja, o fazer. E o lado direito é responsável pela criatividade, como fazer. Dentro disso tudo, para o nosso equilíbrio, nós precisamos analisar essa situação atípica que estamos vivendo, que é a pandemia. E após pandemia, como nós vamos nos adaptar a esse novo normal? Você já ouviu ou você mesmo já falou, não vejo a hora disso passar, para as coisas voltarem ao normal? Pois bem, vamos refletir um pouco nessa tarde, porque nós não voltaremos a ser os mesmos. Todos nós, de qualquer forma, estamos sendo impactados pelas ações que estamos tendo, pelas inovações que nós estamos tendo, pelos comportamentos que estamos tendo, tudo isso por conta do isolamento social. O isolamento social, ele faz com que nós tenhamos que nos adaptar às situações, não é mesmo? Então, dentro dessas situações, desse novo, nós precisamos controlar as nossas emoções. Então, muitas modificações foram feitas e com isso os valores estão sendo restabelecidos, não é mesmo? Assim como muitos desafios estão sendo a cada dia vencidos e superados. Então nós enfrentamos esse momento com muita resiliência e nós precisamos fazer o que nesse momento? Nós precisamos entender que muitas doenças que estariam a vir mais para frente, daqui a algum tempo,
pelo fato do isolamento, pelo fato dessa questão de nós não podermos realizar algumas atividades, estão sendo antecipados, né? Nós temos visto e falado muito sobre os transtornos e isso é por conta desse isolamento, é por conta dessa nova adaptação que nós temos feito. Mas nós também precisamos ver não somente pelo lado negativo, nós precisamos entender o bem-estar que isso também pode estar nos causando, nos proporcionando, de estarmos olhando as coisas de forma mais clara. A inteligência emocional, ela pode fazer com que nós tenhamos mais leveza para passar por esse momento, tanto da pandemia, agora dessa adaptação toda, como pós-pandemia. Então, pensando a respeito disso, analisando sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês, mulheres, algumas habilidades que nós podemos desenvolver para que a gente consiga passar por esse período da pandemia e vencer os desafios do pós-pandemia. A primeira habilidade que eu gostaria de falar para você a ser desenvolvida seria a autoconsciência. O que seria isso? A autoconsciência diz sobre mim, auto é sobre mim, é eu reconhecer as minhas emoções, é eu saber o porquê de cada sentimento e cada reação que eu tenho. Alguns dizem reconhecer as virtudes e os defeitos, mas eu gostaria de dizer as minhas virtudes e as minhas limitações. Eu preciso entender o porquê da reação que eu tenho. Um exemplo. A ira, por exemplo, excessiva. Quando eu sinto isso, por que eu estou sentindo? Qual é a razão por trás dessa ira? A razão por trás dessa ira, o que é? Uma frustração. É algo que não foi realizado da forma que eu gostaria, que me paralisou. Então, eu não tenho como controlar aquilo, eu só tenho como controlar aquilo que eu conheço. Então, eu preciso conhecer o que se passa dentro da minha cabeça para que eu possa controlar, ou seja, qual é essa emoção para que eu possa controlar. O outro exemplo de uma emoção básica e necessária é o medo. O medo, ele é uma emoção que ele nos impede de nos colocarmos em situações de perigo, ou seja, é essencial para a nossa sobrevivência. Porém, o medo em excesso, além de baixar a nossa imunidade, já existem estudos científicos que provam que para cada sentimento de medo em excesso, nossa imunidade baixa até 6 horas. Ou seja, se eu tenho imunidade baixa, a probabilidade de eu adquirir, de eu pegar uma doença se torna maior. Ou seja, o excesso da emoção medo, esse excesso faz com que a minha mente funcione de forma errada, fazendo com que eu fique em risco. Né? Então, essa primeira habilidade que eu gostaria de falar para você nessa tarde é essa autoconsciência. O que você precisa fazer para isso? Você precisa pensar naquilo que você está pensando, porque o seu pensamento vai gerar o sentimento e através do seu sentimento a ação. Então, meninas, nós vamos ficar por aqui com essa dica de hoje, essa habilidade, a autoconsciência, e no outro programa nós falaremos sobre a segunda habilidade que eu gostaria de deixar para você.